Você não fala um segundo idioma por culpa dos políticos. Sim, eu vou estar expressando um pouquinho disso. Eu gravei um vídeo falando de 3 motivos por que você não fala um segundo idioma, mas esse eu acabei me esquecendo. Eu sou Adolfo Clair, então se inscreve no canal, assine as notificações para receber novos vídeos. É só assinar, apertar o inscrever-se e apertar o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Me segue nas outras redes sociais como Facebook e Instagram, na página inicial do canal. E bora mais esse vídeo. E por que eu digo que um motivo muito importante de você não falar um segundo idioma é culpa dos políticos. E por que eu digo culpa dos políticos? Vamos lá para uma aula de história. O Brasil, Brasil pré-descobrimento. Eram várias tribos indígenas. Então, eram várias tribos indígenas que cada uma tinha a sua própria língua. Então, você tinha lá os tupi-guaranis, você tinha os goitacazes, você tinha os tamoios, você tinha várias tribos separadas de famílias de linguísticas, de troncos linguísticos, de culturas linguísticas diferentes, tribos que eram inimigas umas das outras. E com a chegada dos portugueses, você tem a inserção da língua portuguesa no Brasil, da língua lusófona, e aí a construção do que vai ser Brasil posteriormente. Ok. Então, por exemplo, quando aqui a região de São Paulo começa a ser colonizada, vem os trabalhos dos jesuítas, né, dos missionários jesuítas, eles começam a ensinar o português, a Bíblia, e isso para os índios. Você tem uma mistura do português com o tupi-guarani, que se torna um negócio chamado de língua geral, que era a língua falada pelos bandeirantes. Então, os primórdios do estado de São Paulo, por exemplo, a língua utilizada era a língua geral, que é a mistura, porque o bandeirante paulista, ele não é o português. Não é o português. O bandeirante paulista, o bandeirante era a mistura do português com o indígena. É o mestiço. Né? E ele nem se vestia, às vezes ele andava igual o índio, né? Porque de fato era indígena, né? Então, e a língua falada por esse pessoal era sim a língua, era o tupi-guarani, era uma mistura do tupi-guarani com o português. Você tinha lá um vocabulário básico, tanto que o tupi-guarani que se fala hoje ele é reconstruído com base naquilo que sobreviveu da língua geral, daquilo que foi descrito e escrito pelos bandeirantes, né? Isso o teu professor não te conta, mas tudo bem. Tá aprendendo, tá comigo, tá firme e forte na aprendizagem. Então tamo junto, tamo aqui para aprender e trocar informação. E aí o que acontece? O primeiro ponto é que no estado de São Paulo se falava a língua geral, né? Se falava a língua geral, outros locais e também e tal. Tinha até algumas regiões que se falava espanhol, como o caso do Uruguai. O Uruguai se fala espanhol, não é? No Uruguai não se fala espanhol, se fala espanhol, mas o Uruguai já foi território brasileiro. Tá? Então se falava espanhol. Só que o que acontece? Você tem um espírito de porco chamado Marquês de Pombal, tá? Que ele faz o quê? Ele expulsa os jesuítas, isso ali, e ele obriga todo o território brasileiro a falar o português. E o que acontece? Ele mata a língua geral. Ele mata o tupi-guarani. Ele começa a matar essas línguas. Né? Ele começa a matar isso aí em detrimento da língua portuguesa. Então, o dito de um político destrói a pluralidade linguística que o Brasil tem. Então, tudo bem. Séculos depois, você vai ter a colonização pelos italianos, pelos espanhóis, pelos europeus, né, pelos alemães, holandeses e tal. Holandeses e alemães, mais alemães ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, do que virá a ser o Paraná. Italianos e espanhóis em massa aqui no estado de São Paulo, né? E aí o que acontece? Até a década de 30, 1930, que não é muito tempo atrás, se falava italiano e espanhol no estado de São Paulo, né? Se falava italiano e espanhol. Só que, de novo, um maldito de um político, ele chega e obriga todo mundo a falar português. Quem foi esse espírito de porco? O maldito do Getúlio Vargas.
Tá? O Getúlio Vargas, se o Estado de São Paulo hoje não se usa 2 ou 3 idiomas como língua oficial, foi o maldito do Getúlio Vargas. Porque você teve uma influência muito forte de italianos e espanhóis que vieram da Europa, que estava em crise e tal, para cá, para constituir vida, família, e com isso consigo trouxeram a língua, né? E aí, quem destrói tudo isso? O maldito de um político, né? E maldito mesmo, né? Maldito mesmo desse político, entendeu? Então, aí você tem no Rio Grande do Sul, né? O Getúlio Vargas, curiosamente, era acho que do Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas. No Rio Grande do Sul eles ainda conseguiram manter chegou o alemão e tem lugares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que se fala alemão fluentemente. Eu já ouvi falar de cidades no Paraná, da metade do Paraná para baixo, que se fala alemão na rua. Se você chegar lá falando português, os caras nem olham pro seu lado. Você tem que chegar lá falando alemão com eles. Brasil, tá, gente? É um Brasil que pouca gente conhece. E isso é legal. Porque, por mim, a gente ainda continuaria usando o Tupi-Guarani como língua oficial. Só que, como eu disse, a gente não usa outros idiomas em geral no Brasil pela culpa dos malditos políticos. Os políticos foram fazendo leis e impedindo que outros idiomas sejam utilizados. Vou dar um exemplo. No Brasil é utilizado a língua de sinais, o escrito em cego, né? O braille. Você sabia que é proibido vender livro em braille? Se eu quiser escrever um livro, ou pegar um livro e traduzir ele e escrever ele em braille, eu não posso vender ele? Só o governo tem o direito de produção de livros em braille. Só que o problema é que o governo, o maldito do governo, não produz nada em braille. Tá entendendo? Quem é que impede os ceguinhos de lerem? O governo. Por quê? Porque nenhum empresário pode produzir, vou pegar aqui a Bíblia, vou produzir a Bíblia e vou vender ela em braille. Eu tenho um livro aqui de história do Brasil, vou produzir ela em braille porque meu filho é cego e eu quero ajudar. Não pode. Ele não pode vender. Ele não pode. Entende? Em braille. No Brasil você não pode pegar e produzir um livro em inglês. Você não pode. Você tem que produzir em língua portuguesa. Né? Você tem que produzir livro. Não, filme, você encontra a rodo em inglês. Né? Música, você ouve a rodo em inglês. Mas o maldito do livro você não pode imprimir em inglês aqui. Ou produzir. Não é? Então, os malditos dos políticos, eles te impedem de você aprender um segundo idioma. É a maldita política. Os políticos impedem do brasileiro aprender um segundo idioma. Entendeu a questão? Se tivesse mais liberdade, você teria livros em braille, você teria livros em inglês, em espanhol, em francês, em alemão. Cara, muita coisa que é em alemão tem que vir da Europa pros caras. Porque não pode ser produzido no Brasil. Por quê? Porque a língua oficial brasileira é o português. E nada contra seu português, tá? O português faz parte da história do que é o Brasil. O Brasil foi construído devido aos portugueses. Devemos a nossa herança, quem fala aqui com vocês. Mas tem muita coisa também que ajudou a construir o Brasil posteriormente. Alemães, né? Os próprios indígenas, os italianos, espanhóis. Eu sou descendente espanhol, né? Entende? E línguas e línguas foram destruídas porque malditos políticos foram proibindo, né? A língua geral, o Tupi-Guarani e assim vai. Então, esse é um dos motivos que você também não fala um segundo idioma. E aí o que acontece? Como meio que a língua portuguesa é a língua padrão para todo o território nacional, você só fala português. Aí você não tem a necessidade de falar um segundo idioma. Se até 1930 aqui era falado italiano e espanhol no estado de São Paulo, qualquer pessoa que viesse de fora, chegasse aqui, ela seria obrigada a dominar um dos dois ou dominaria os dois porque está ouvindo gente que fala italiano e espanhol. Né? Mas você não aprende. Você não aprendeu isso. Por que eu não aprendi italiano e espanhol? Por causa do maldito de um Getúlio Vargas que apareceu aqui e proibiu.
é sempre o atraso. O que atrasa o Brasil é os políticos. Sempre foram. Desde o início. Desde o início. Entende? E é isso. E aí agora você tem uma barreira linguística a superar, porque simplesmente alguém na história do Brasil impediu que culturalmente outra língua se vinculasse por aqui. Simplesmente assim. Parabéns, políticos. Vocês conseguiram estragar o Brasil. Um abraço a todos. É isso. Se nunca te contaram isso, comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar aqui que a gente responde dentro dos limites. É isso. Um abraço. Tamo junto no campo de batalha.